E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao Planeta Humanas. Como vocês sabem, sempre a gente trata aqui de temas relacionados às disciplinas de humanas. Hoje a gente vai ter uma aula de filosofia, e essa aula é mais uma das aulas que eu venho tratando aí com vocês a respeito de doutrinas, correntes filosóficas do período helenístico. Hoje a gente vai falar sobre o epicurismo. A gente já falou em uma aula anterior sobre o cinismo. Hoje a gente vai tratar essa nova corrente, essa nova doutrina, e, se possível, fazer uma comparação também no que pode haver aí em comum ou de muito distante assim entre essas duas doutrinas ou correntes, beleza? Então bora lá. O tema está aí na tela de vocês. Como de costume, a gente vai dar aquele Google e pegar aí as principais informações que há de mais importante para entender sobre esse tema, né? E o tema de hoje é justamente esse, o epicurismo, que é uma das correntes doutrinas filosóficas aí do período helenístico. Como resultado, a gente vai ter aí uma série de coisas importantes. Vamos começar aqui por esses cards. Trouxe 4 cards, onde a gente vai ver questões aí sobre o contexto e também as principais características dessa doutrina. Começando aqui pelo primeiro, eu trouxe essa ideia para a gente começar a levantar as primeiras questões. É bem provável que você já tenha se deparado com essa ideia, com esse termo, com essa frasezinha aí, que é o carpe diem, e comumente se liga essa ideia do carpe diem a questões que envolvem aí o epicurismo ou, por outro lado, também o hedonismo. É bem provável que você já tenha se deparado em algum lugar com essa frase aí. É uma frase, um termo, né? Usado muito comumente, assim, no dia a dia. Você pode encontrar ele aí em alguma tatuagem, ou capa de caderno, agenda, até mesmo pingentes, você pode encontrar com essa frase aí. Para quem não conhece, né, o Carpe Diem foi usado pela primeira vez por Horácio, que foi um cara que viveu lá por Roma entre 65 a 8 a.C. Numa tradução ao pé da letra, o Carpe Diem significa aproveite o dia, ou aproveitar o dia, e significa basicamente a ideia de que a gente deve aproveitar o agora, aproveitar o momento, aproveitar o presente e aproveitar, né, justamente as coisas boas que a vida pode nos oferecer. Certamente essa ideia do Carpe Diem tem muito a ver com princípios, né, com questões colocadas pelo epicurismo. E como eu disse lá no início, né, às vezes é colocada como uma filosofia do prazer, mas ela pode também ser facilmente entendida como hedonismo, que é algo que envolve também o prazer, mas vai ter uma diferença fundamental, né, a maneira de tratar o prazer se comparado ao epicurismo. O epicurismo tem sim a ver com essa questão do prazer, né, sendo a filosofia do prazer, como a gente disse lá no início. Essa ideia do Carpe Diem toca um pouco nisso, né, de aproveitar as coisas, aproveitar o agora, aproveitar as coisas que a vida pode nos dar. No entanto, esse aproveitar, essa questão do prazer, pode ser tratada de duas formas, ou de uma forma epicurista ou de uma forma hedonista. E agora a gente vai desenrolar os próximos pontos para entender qual é essa diferença, né, entre epicurismo e hedonismo. Fechou? Primeiramente, vamos entender um pouco do contexto onde o epicurismo vai se desenvolver. Como eu já passei para vocês, o epicurismo é uma corrente, uma doutrina que vai se desenvolver no período helenístico. E o que estava acontecendo nesse período aí? Primeiramente, os territórios gregos foram dominados pelos macedônicos, isso ocorreu por volta de 322 a.C. O famoso Alexandre, né? O Grande, como eu coloquei na imagem, Big Alexandre, é o personagem principal desse episódio, o grande conquistador, né? O grande estrategista. É um período também onde há interação entre a cultura grega e a dos demais povos conquistados. E falando especificamente da Grécia, né? Que é o local onde vai surgir essa doutrina, essa corrente, acontece uma série de mudanças por conta dessa dominação aí dos gregos pelos macedônicos, e uma das principais é que o cidadão grego tem aí sua participação política restringida. Um fato importante, né, sobre Alexandre e que, de certa forma, justifica aí a sua grandeza, é o fato dele ter sido instruído por Aristóteles. Como eu já disse na aula passada para vocês, o cara ser instruído por Aristóteles, criar um império parece até coisa pequena, né? Fichinha. Dava para esse cara facilmente aí ter conquistado galáxias, o multiverso que ele quisesse. Porque Aristóteles, a gente sabe, é Aristóteles e isso basta. Vamos a mais pontos importantes aqui, ó. Para a gente compreender o surgimento do epicurismo e também das demais correntes, doutrinas filosóficas aí desse período, é importante a gente entender que ele surge em detrimento justamente das mudanças que ocorreram no período. Voltando um pouco na história, antes de Alexandre, a Grécia tinha polis autônomas,
a vida política era bastante ativa, a democracia estava presente, né? O que demandava aí a participação das pessoas lá na praça pública, tudo aquilo que a gente sabe sobre a democracia grega. Depois de Alexandre, aí a gente tem um império onde não existe mais essa participação democrática, né, na praça pública, na ágora. Então, o cidadão não exerce, de certa forma, como antes, a sua vida pública, porque agora é o conquistador quem decide, né? As polis agora fazem parte de um império. Então, se perdeu muito. Foram diversas mudanças que ocorreram e isso impactou diretamente na vida das pessoas. É nesse contexto aí, e por conta justamente desse contexto, que vão surgir as doutrinas desse período. O epicurismo, no caso, é uma filosofia voltada para a vida privada, ou seja, para questões individuais. Tipo, o cara perde muito do que ele tinha, né, da participação lá na vida pública, ele agora vai se voltar para a vida privada, para questões referentes ao eu, aquela coisa mais individual, né? E o epicurismo, enquanto doutrina, fornece um modelo de conduta. Então, meio que ele se identifica como uma filosofia de vida. E uma filosofia de vida justamente voltada para essas preocupações, para essas angústias, para as dores desse período aí que foram ocasionadas justamente por conta de todas essas mudanças provocadas aí por conta da expansão do Império Macedônico. É meio que dizer que o epicurismo vai surgir como um remédio para essas angústias, né, para esse sofrimento aí que o pessoal tá passando do período. E quais são os princípios do epicurismo? O que é que ele propõe aí? Basicamente, são tantas angústias que eles vão dizer. Agora a gente tem que buscar o prazer, em maneiras de superar todo esse sofrimento aí. Além de buscar o prazer, a gente tem que também se livrar de todo e qualquer tipo de dor, sofrimento, angústia, o que você imaginar que faça mal ao indivíduo, se livrar disso. Só assim a gente pode ter uma vida tranquila. Essa vai ser a nossa maneira de buscar tranquilidade nesse contexto aí tão conturbado. Coloquei até uma frase ali embaixo, né, que faz um pouco de referência a uma frase bastante conhecida nesse, nesse contexto atual aí da gente, que seria aquela sem dor, sem ganho. Para o epicurista, não é bem dessa maneira, não. Seria sem dor e com ganho. No caso, sem dor, né? Ausência de dor, se livrar das angústias, e por outro lado, com ganho, buscar o prazer, trazer coisas boas aí para a sua vida. Para conseguir isso, os epicuristas colocam aí que algumas coisas são necessárias. Coisas como praticar o autoconhecimento, a amizade, a moderação, prudência e equilíbrio. Parece até contraditório, né? Você colocar uma busca pelo prazer, mas ao mesmo tempo moderação, prudência, equilíbrio. Na verdade, não é contraditório, porque existem maneiras e maneiras de se buscar o prazer. A forma epicurista é justamente essa: buscar o prazer, mas de uma maneira comedida, prudente, moderada, equilibrada. Fechou? Outro ponto: para você conseguir o máximo possível de prazer, a gente pode até citar uma fórmula para isso, onde você colocaria determinadas coisas na balança e aí você poderia fazer um cálculo, né? E ter como resultado aí algo positivo ou negativo com relação ao prazer que você adquire. A questão é como maximizar o bem-estar. Você vai considerar primeiramente uma relação inversamente proporcional entre prazer e dor. Na medida em que o prazer vai subir, a dor tem que descer. Porque quanto mais prazer e menos dor, você vai ter o máximo positivo e menos disso que vai tirar o seu prazer, anular o seu prazer. E como conseguir isso? Segundo os epicuristas, você vai ter que saber pesar bem as consequências da sua ação. Toda ação que você realiza em busca de um prazer, você tem que pensar primeiramente no seguinte: quanto de prazer isso vai me gerar? Isso vai ser bom? Beleza. Mas fazendo isso, eu vou ter também algum problema, alguma dor, algum sofrimento? Aí você vai observar o curto prazo. Se não, beleza. Mas e em longo prazo? Isso vai te trazer alguma dor, algum sofrimento, alguma preocupação? Se sim, talvez não valha a pena. Imaginando que agora você fez algo, isso te gerou um prazer imediato, mas futuramente isso vai te trazer uma série de preocupações, talvez não seja tão legal optar por essa questão. Talvez seja até melhor ficar quieto. Se você for ficar quieto, não for fazer nada, isso também for te gerar uma série de problemas, preocupações, também não vale a pena. Então você tem que estar sempre pesando isso daí. O que que vale mais a pena? Fazer, não fazer, fazer de que forma? Pense bem, analise bem e você pode conseguir aí maximizar o seu bem-estar e se livrar de qualquer tipo de dor. Agora eu falei de prazeres imediatos, né? O que seria isso? Aquilo que vai te gerar ali uma recompensa na hora. Para os epicuristas, esses prazeres imediatos, eles não são assim tão bem vistos. Para eles, os prazeres duradouros são aqueles que você deve buscar com mais frequência.
porque basicamente eles duram. O tempo de prazer vai ser maior. E uma característica desse tipo de prazer é que eles fazem bem para a alma do indivíduo, para o espírito. A gente pode dizer também que ele engrandece você enquanto pessoa. Esses daí, por sua vez, são diferentes daqueles prazeres que são trazidos aí pelo hedonismo. Aí agora a gente chega no ponto onde a gente diferencia, né? O prazer epicurista desse prazer hedonista. O prazer epicurista a gente já viu. Ele é comedido, equilibrado, a gente pode dizer também que racional. Já no caso do hedonismo, totalmente o oposto. Uma pessoa hedonista é aquela pessoa que vive assim, como se fosse o último dia, e ela não pensa nas consequências daquilo que faz. O ponto em comum, o ponto em comum é que ela vive em detrimento do prazer, mas ela não considera o outro lado que é se livrar da dor. Tudo que ela faz é pensando no prazer, e esse prazer que ela busca, comumente pode gerar muito mais preocupação, muito mais coisa negativa em médio ou longo prazo do que o prazer que ela teve ali imediato, momentâneo. Deu para entender? Então, o hedonista é uma pessoa que geralmente está sujeita a vícios, por exemplo, porque ela se joga em tudo. Tudo que vai gerar prazer para ela, põe para dentro. Aí isso pode incluir aí uma série de coisas que vão fazer mal, né, que vicia, e por conta disso, praticamente acaba com a vida da pessoa. Como a gente disse anteriormente, né? Gera muito mais danos, gera muito mais coisa negativa do que positiva. Agora ficou claro para você, né? Desse lado aqui, do epicurista, você tem algo racional, equilibrado. Do outro lado, né, do hedonismo, você tem aí algo irracional, sem equilíbrio algum e que pode trazer todo tipo de mal aí para a pessoa. Ponto para a gente fechar a aula de hoje. Trouxe aqui também algumas dicas para vocês, dicas relacionadas a outro tema tratado aí pelos epicuristas, que é o tema das necessidades, o que está, claro, intimamente ligado à busca do prazer, né? Para que se busca prazer? Para satisfazer uma determinada necessidade. E para os epicuristas, existem três tipos de necessidades, as quais a gente vai ver agora. A primeira necessidade citada aí pelos epicuristas é, digamos, a mais básica de todas. São aquelas que são naturais e essenciais. Essenciais principalmente para a manutenção da vida do indivíduo. São basicamente as demandas biológicas, né? Como, por exemplo, saciar seu sono, a sua fome. Sem satisfazer essas coisas aí, basicamente você está sujeito a morrer. Essa necessidade aí para o epicurista tem que ser satisfeita, não tem jeito. Você tem que dar um jeito de satisfazer a elas. Agora vocês dão uma focada nessa imagem, que eu vou usar ela para diferenciar essa primeira necessidade da segunda. Como vocês podem ver aí, né, tem uma moça fazendo uma das coisas mais interessantes da vida, que é comer, que, como eu acabei de dizer, é uma necessidade básica. No entanto, existe, né, o comer para você saciar sua fome e o comer para você dizer ao mundo que está desesperado, por exemplo. E essa vai ser a diferença básica entre a primeira necessidade e a segunda. Essa segunda trata das necessidades que são naturais e não essenciais. Também inclui aí demandas biológicas, mas elas vão além do simples viver. E no fundo, ela depende aí das escolhas do indivíduo. É aquela questão, né? A fome é uma necessidade básica, você tem que satisfazer. Mas comer como desesperado, aí já é uma escolha do indivíduo. A gente sabe que não necessariamente isso tem que ser feito, e puxando aí para a ideia epicurista, beleza, pode até ser prazeroso, mas isso pode trazer uma série de problemas. Por exemplo, a obesidade, da obesidade pode ocasionar doenças, enfim. Você vê que de imediato existe um prazer de você comer como um louco. Mas futuramente, né, em longo prazo, isso pode trazer uma série de problemas que vão superar esse prazer que você teve, e aí naquele cálculo do prazer, né, a conta fica negativa. Muito mais dor, sofrimento, angústia do que o prazer em si. Deu para entender aí onde é que se encaixam as coisas? Para a gente fechar, a terceira necessidade aí inclui aquilo que nem é natural, nem é essencial. No caso, são demandas puramente artificiais, não devem ser buscadas, pois são ilusórias, e traz muito mais valor negativo do que positivo. Dando exemplo aí desse tipo de necessidade, a gente tem, por exemplo, a necessidade de ser popular numa rede social. Há quem leve isso como se fosse assim, a missão, o objetivo último da vida. E se a gente for olhar o pé da letra, a vida de ninguém depende disso. Se você faz ou não, você continua vivendo. Você pode substituir por outros prazeres. Se alguém aí na vida, por exemplo, em algum momento não tivesse pensado em redes sociais, todo mundo estaria vivendo da mesma forma. Enfim, é algo artificial, algo ilusório, e por conta de tudo que as pessoas fazem para conseguir isso, muitas vezes se colocam até em situações vexatórias,
pode acabar gerando aí muito mais preocupação do que um bem em si. Desde lá do tempo de Epicuro até hoje, há quem viva aí, né, mergulhado nessas ilusões, se preocupando, às vezes adoecendo, enfim, acolhendo aí uma série de coisas negativas para a sua vida. Então, gente, fechamos aí, ó. Com esse ponto, a gente entende aí quais são as necessidades, quais dessas necessidades a gente precisa priorizar e quais a gente precisa evitar, para que então a gente consiga esse ideal aí do epicurismo, que é prazer máximo, mínimo possível de dor, sofrimento, angústia, qualquer coisa negativa. Aí fechamos as ideias do epicurismo, fechamos mais uma doutrina filosófica helenística. Em breve tem mais sobre essas doutrinas. Como eu sempre lembro a vocês, para vocês não perderem as próximas aulas, se inscreve aí no canal, deixa sua inscrição, ativa o sininho de notificações, porque assim vocês vão receber essas aulas em primeira mão. Assim que elas saírem, vocês vão ter a notificação delas aí. E claro, isso é importante para essa preparação de vocês, né? Seja você que está estudando para o Enem, seja você que estuda aí para fazer as atividades escolares, seja você que está acompanhando aqui somente porque gosta, né, dos temas de filosofia, se inscreve e ativa o sininho de notificações para que você não perca nada do nosso canal, beleza? Deixa também o like no vídeo, porque isso é importante, né, para esse trabalho que eu realizo. Como eu digo a vocês, é bem difícil criar tudo isso e trazer aqui para o YouTube, porque eu faço tudo sozinho, né? Então, para dar uma energia, para dar um gás, para dar uma motivação maior, para que eu possa estar sempre trazendo aqui conteúdo para vocês, deixa aí também esse like no vídeo, beleza? Então é isso, gente. Finalizo por aqui. Obrigado por ter assistido essa aula e a gente se vê na próxima, fechou? Até mais, bons estudos aí para vocês.